Enfim, boa noite para todos, tá? Espero que vocês conseguiram baixar lá a matéria que eu deixei para vocês ontem. Camila, conseguiu? Cadê a Camila? Camila, conseguiu? Consegui. Tá toda a matéria lá, né? Tá sim. Menos a de hoje, porque eu não posso dar aula antes, tá? Eu posso depois, tá bom? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os anti-inflamatórios, tá bom? Segunda-feira é a nossa prova. Eu deixo sempre a prova na aba de tarefas online. Vocês vão lá, a prova vai estar em Word, vocês vão responder a prova e vão colocar lá no sistema. Não é para responder lá na onde vocês respondem mesmo, não, que vocês vão vir com prova incompleta. É para vocês responderem a prova e enviar ela novamente. Isso vocês sabem fazer no Live, não sabe? Vocês já tiveram outras matérias, né? Então, tá ok. As provas de vocês das outras estavam sendo assim? Sim. Pois é, então vocês já sabem fazer. Então, na segunda, eu vou postar uma prova para vocês, tá? Com valor de 10 pontos, tá? E hoje eu devo deixar mais uma tarefinha lá, valendo 4 pontos, só para eu fechar, ou então eu vou dar 4 pontos de participação, tá? Nas aulas. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa matéria de hoje, tá? Que ela é muito grandinha, ela não é pequenininha, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios, tá? Ô, professora. Oi. A senhora viu? A senhora recebeu meu trabalho? Tá onde? No live. Não vi ainda. Eu não corrigi nenhum trabalho ainda, tá? É que eu mandei hoje. Eu vou procurar para ela se ela viu que chegou lá. Eu não vi ainda não, tá? Ainda não corrigi nenhum trabalho de vocês, tá? Então, vamos lá. Os anti-inflamatórios, como o próprio nome já diz, né? Eles vão tratar o quê? As inflamações. Bom, o sinal de inflamação, espero que vocês nunca esqueçam, são esses aqui. Quando a gente está com algum membro, quando o paciente está com alguma inflamação, o local, a primeira coisa que ele vai ficar é o quê? É calor, rubor, que é uma vermelhidão, turgor, que é um edema, tá? Dor e a perda da função daquele órgão, tá? Então, esses são os 5 sinais da inflamação, tá? Calor, rubor, turgor, perda, dor e perda da função, tá? E aí, o que é? A inflamação, o propósito básico dela é eliminar uma lesão patógena, ou seja, é remover os componentes do tecido lesado e promover uma reação, uma regeneração tecidual, tá? Então, aqui, ó, é uma típica inflamação, ó. Por que acontece o edema? Porque você tem a ação do seu sistema imunológico, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês estão conseguindo me ouvir direito, pessoal? Sim. Ok. Sim. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma lesão, por exemplo, um trauma num agente infeccioso, pode ser químico, físico, uma lesão tecidual. Primeira coisa, você tem a formação e a liberação de alguns mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles podem ser eles são de origem celular. E eles vão promover o quê? Uma alteração vascular e celular, lá naquele local, que vai gerar o quê? Uma resposta inflamatória, tá? Então, o que acontece? Você tem uma lesão tecidual, aí você tem os mediadores inflamatórios, aí você tem a fagocitose, aí você tem produtos do seu metabolismo, aí você tem a produção o quê? Dos leucotrienos, das lipoxinas e das prostasnoides, que vai ser as prostaciclinas, prostaglandinas, tromboblastos, tá? Vai promover o quê? Vasodilatação, tá? E aumento na permeabilidade. Aqui é alguns exemplos do que acontece. Isso aqui é um trauma, gente. Quando a gente machuca,
Vocês já perceberam? Muitas vezes, quando vocês machucam, na hora sai sangue e tudo. Aí depois não vai saindo depois não fica inchado, porque edema é inchaço. Aí fica inchado, fica vermelho, fica quente o lugar. Aí você tem a formação, aí quando você vê, tá saindo. É tipo uma aguinha. Sim. Vocês já perceberam isso? Pois é, aquilo ali faz parte da resposta inflamatória e do seu organismo tentando driblar essa resposta inflamatória. Então, o que a gente tem? Nós vamos ter os agentes patogênicos, tá? Que vão, ou células do nosso tecido, deixa eu só arrumar aqui. Dos nossos tecidos lesados, eles vão liberar substâncias químicas, principalmente essas daqui, ó, que são as histaminas, tá? Essas substâncias, elas vão causar algumas coisas. Quando a gente tem a liberação de histaminas, a gente vai ter o quê? Uma vasodilatação. O que é isso? Dilatou, aumenta o tamanho do vaso. Aí, o que acontece? A gente tem um aumento na permeabilidade de quem? Dos nossos capilares. Quem é os capilares? Capilares são esses pequenos tecidos aqui, ó, tá? Nosso organismo é formado da seguinte forma: a gente tem veias e artérias. Essas veias e artérias, as artérias vão ir se desmembrando em arteríolas, ramificando, as veias também vão se ramificar, e aí essa ramificação, elas vão se transformando em capilares, tá? Então, os capilares são pequenos vasinhos, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem um aumento na permeabilidade dele. O que é o aumento na permeabilidade? Eles vão aumentar a permeabilidade, vão aumentar a capacidade deles de absorção, tá? E aí, como consequência disso, o que vai acontecer? Você tem um aumento de fluxo sanguíneo naquele local. Daí que você tem o quê? A vermelhidão, tá? E uma maior quantidade de fluido intersticial que vai passar para os tecidos envolventes. Então, na zona atingida, a gente vai ter o quê? Manifestação de rubor, calor, edema e dor. E a dor é causada pelo quê? Pela ação dessas substâncias químicas, tá? Nas terminações nervosas, tá? Promovidas pela distensão dos tecidos. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Aí a gente vai ter os nossos neutrófilos e os nossos monócitos, e eles vão sendo atraídos, tá? E eles vão deixar esses vasos sanguíneos por uma coisa que a gente chama de diapetese, tá? E eles vão ir se dirigindo lá para os tecidos infectados, ó, para ajudar a combater, tá? Então, eles vão começar a fazer uma fagocitose de todos os agentes patogênicos, tá bom? E eles chegam depois quem? Os monócitos, que é quem vai que se diferenciam em macrófagos, tá? Então, os macrófagos, eles fazem o quê? Fagocitam os agentes patogênicos, tá? Aí, os neutrófilos, que são destruídos no processo, tá? Das células danificadas. Aí, a gente tem o quê? Um pus que se acumula no local da infecção, que vai ser formado pelos micro-organismos e pelos fagócitos mortos. E também por proteínas e fluidos sanguíneos, fluidos que saíram dos vasos. O pus, ele vai ser absorvido e ao fim de alguns dias, tá? Aí que a gente tem a cicatrização dos tecidos. Então, assim, nem sempre, tá? A gente vai ter... Esse aqui eu vou tentar ir passando aqui para vocês, vou deixar só como ilustração mesmo. Nem sempre a gente vai ter uma inflamação e você vai ter um extravasamento de líquido. Seu próprio organismo, ele muitas vezes ele vai conseguir absorver esse líquido, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses mocinhos aqui, ó, os AINES, tá? A gente tem a classificação deles. Eles são quem? Os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Que tem um ciclo da oxigenase. O que é isso? Um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Eles vão ser seletivos, tá bom?
E aí a gente vai ter uma grande gama deles, que são quem? As aspirinas, o ibuprofeno, o naproxeno, que muitas vezes a gente toma, tá? Todos eles vão ter uma ação. E qual vai ser a ação deles? Eles vão inibir algum ciclo, tá? Que causa a dor, que causa a inflamação. Então, qual que é o principal efeito dos anti-inflamatórios? Eles vão lá no local da inflamação, eles vão inibir o processo inflamatório, tá? E aí o seu organismo para de sentir dor, aí ele diminui todo aquele processo que estava acontecendo. Quem aqui nunca tomou um ibuprofeno na vida? Eu não vou nem falar da aspirina. Quem nunca tomou um cetoprofeno, que é o profenite? Quem nunca tomou um diclofenac? A gente toma anti-inflamatório demais, gente. Mas a gente toma muito anti-inflamatório, tá? Mas é muito mesmo. O que a gente tem? Nos anti-inflamatórios, a gente tem alguns que vão ser seletivos, eles vão inibir a COX-1 e 2, que não são seletivos, e outros que vão ser seletivos, que vão inibir somente a COX-2, tá? Alguns são mais tradicionais e convencionais, que a gente utiliza mais, e outros são menos, que são esses daqui. Refoxide, Celebra, Arcóxia, tá? O Arcóxia, eu mesmo já tomei ele, ó. Esse aqui eu já tomei, ele é bem forte. Ele é um anti-inflamatório mais forte, tá? E o que ele faz? Nossa, quando eu tomei, a minha reação foi, eu fiquei assim, ó, zen de tudo. Só que quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente tem que prestar atenção que o anti-inflamatório, ele tem alguns efeitos. E ele tem reações adversas. Alguma vez na vida de vocês já tomaram algum anti-inflamatório e depois alguém aqui... Gente, porque eu acho que todo mundo aqui já tomou anti-inflamatório, não já? Eu já. Eu ainda não sei de Sim, gente professora. que tomou Eu já, professora, já tomei. ibuprofeno, gente. Aspirina, assim, eu sou mais velha que vocês, mas na minha época, gente, a gente tomava era muita aspirina. Tudo que você ficava doente, minha mãe ia lá e me dava aspirina. Doença era aspirina. Quem tem mais de 38 anos, eu tenho 38, tá, gente? Mas quem tem mais de 35, lembra disso. Não tem jeito. A gente tomava aspirina para tudo. Só que tem uma coisa. Todo medicamento, por que eu pedi vocês para fazer uma pesquisa? Porque todo medicamento, ele tem a reação que é esperada, por exemplo, o anti-inflamatório, ele vai agir o quê? Lá no sítio de inflamação. Por isso que eu andei passando uns slides. Quero que vocês entendam o seguinte, o anti-inflamatório, ele vai agir lá no sítio de inflamação. Qual que é o sítio de inflamação? O local onde está acontecendo aquela inflamação, tá? O que é uma inflamação? Quero que vocês entendam o que é uma inflamação. É um dano causado em algum tecido que pode ser por algum patógeno. O que acontece na inflamação? Na inflamação, nós vamos ter o quê? A dor, a rubor, o edema, a vermelhidão. Nós vamos ter tudo isso que vem do processo inflamatório, tá? O que acontece? Aumenta os meus capilares, a gente tem uma vasodilatação, e aí você sente dor. Quando você pega em algum lugar seu que está inflamado, ele vai ficar quente. Ele fica quente aquele lugar daquela inflamação. Alguém aqui já teve essa experiência? Já sentiu algum lugar quente que inflamou? Já. Às vezes tem inflamação que o pus é do processo inflamatório. Sabe o que é? É o resto dos patógenos, é o resto dos macrófagos que foram fagocitados. Eu nem vou contar o que é fagocitose. Vocês vão pesquisar e me contar. Isso é pesquisa que eu vou deixar para vocês. O que acontece? Isso aí tudo é o que foi eliminado e ele tem que sair. Às vezes, ele vai sair. Gente, vocês querem uma inflamação? Quer um exemplo de uma inflamação muito comum? Quem aqui já teve espinha? Ai, Eu.
Sabe a espinha de vocês? Mas eu estou falando daquela espinha amarelona que fica vermelha. Agora me conta como que fica uma espinha, gente. Primeiro vai formando, não vai? Aí ela fica como? Vermelhinha, não fica? Aí se você pôr a mão nela, você sente ela até quentinha. Aí depois o que vai acontecendo? Vai saindo, não vai? A minha mãe falava assim, vai sair no olhinho. Aí você começa a ver aquele pontinho. Aí na hora que você espreme, não tem umas que saem até um esverdeado? A espinha é um processo inflamatório. E tem muita gente que nem imaginava. Ô, gente, mas não pode sair tomando anti-inflamatório para espinha, não, tá? Já estou contando vocês antes, tá? Que não pode, viu? Enfim. Mas a espinha é um processo inflamatório que a gente tem. Então, assim, a gente tem que começar. Às vezes, muitas vezes, a garganta. A gente pensa que ela está infeccionada, mas ela não está. Ela está inflamada. Você tem um sinalzinho da inflamação. Você sente a dor. Acontece muito isso com alergia, né, professora? Alergia, às vezes... Não, nem sempre. Alergia é um outro processo. Quando a pessoa está com uma reação alérgica, aí a gente vai aplicar um outro tipo de medicamento. O anti-inflamatório ele já não resolve, não. Entendeu? Agora, o seu nome eu não sei falar. Tranquilo, professora. Pode chamar de Isaac, se a senhora preferir. Tá. Então, vamos lá. Aí, quando a gente toma muito anti-inflamatório, o que acontece? O anti-inflamatório, ele atinge muito, mas ele atinge muito. Sabe quem? Seu lindo estômago, tá? Então, alguns efeitos, um dos efeitos colaterais mais importantes dos ANES são os anti-inflamatórios, tá? Vão acontecer no nosso trato gastrointestinal, tá? Gente, 20% dos pacientes não vão tolerar tratamento com anti-inflamatório. Eu sou um exemplo disso para vocês. Eu sou danada para tomar um anti-inflamatório, eu confesso, tá? Eu sou uma farmácia ambulante. Aqui em casa, você chegar, em todo lugar que você for, tem um remédio. E quando a gente é enfermeiro, parece que o trem fica pior quando você está na área da saúde, sabe? Que é aí que a gente se automedica mesmo. Mas tem até um artigo científico que fala sobre essa questão da automedicação entre os enfermeiros, entre os profissionais da saúde, tá? Então, o que acontece? Eu mesma, tem hora que eu vou tomar anti-inflamatório, que eu tomo anti-inflamatório, eu sempre tomo um pantoprazol, porque já faz mal para mim. Eu já não tenho estômago direito, né? O que eu tenho, eu já fico fazendo isso, né? Então, o que acontece? Esses efeitos são do bloqueio da COX-1 na mucosa gastrointestinal, tá? E aí, o que acontece? Tem uma inibição na produção da prostaciclina, tá? Lá no seu estômago. E essas... Desculpa, pessoal. E essas prostaglandinas, elas vão servir como agentes protetores da sua mucosa. Se você tem alguma coisa que vai inibir, o que acontece? Vai inibir a secreção ácida pelo estômago, você vai aumentar o fluxo sanguíneo no local, a secreção de muco, tá? E em alguns pacientes que têm já problemas gástricos, como úlcera, por exemplo, como gastrite, tá? Gastroduodenite, que é o que eu tenho também, e, sobretudo, que tem um sangramento digestivo, aí, gente, não tem jeito. Tem que tomar a bomba de prótons. E quem é que tem essa bomba de prótons para ajudar a resolver esse problema? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol e entre outros, tá? Então, a gente vai ouvir muito falar de, antes de administrar um anti-inflamatório, você tomar um desses medicamentos aqui. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos continuar, tá? Aqui uma curiosidade, a maioria dos estudos sobre a efetividade dos ANES, tá? Conduzida em crianças, compara o ibuprofeno com o paracetamol, tá? Então, eles falam que o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório, mas ele é um anti-inflamatório de baixa, como se fosse um de baixa complexidade, como se ele fosse, ele não tem um efeito anti-inflamatório tão grande, tá?
ele tem mais efetividade em combater a dor do que a inflamação propriamente dita, tá? Mas ele é mais efetivo na redução da febre. O alívio que a gente dá muito para o menino, para a criança, é o ibuprofeno, tá? Um outro muito utilizado nas crianças, quem nunca ouviu falar, que é a nimesulida, a gente toma, né? Ele tem uma meia-vida mais longa, pessoal, mas a gente sabe que o uso dele por até 10 dias não é seguro, tá? No combate à febre, quanto outros analgésicos, tá? Na gestação, tá bom? A gente fala, tá? Que conclui-se que não são teratrogênicos, tá? Que a gente fica pensando, usa ou não, usa ou não, usa ou não, tá? Então, assim, mas a gente, quando utilizados, eles devem ser interrompidos, tá bom? Muitos deles. Aqui é só sobre um pouquinho, tá? Sobre a ação dos anti-inflamatórios na gestação, tá? Que ele tem a influência do uso do ANES e a concepção já foram revisadas, tá? Em 1.462 gestantes que usaram, incluindo a indomethacina, em um período de 30 dias antes da concepção até o nascimento, tá? Com 19.259 gestantes que não utilizaram nenhum medicamento durante a gestação. A análise foi feita para estimar os riscos dos resultados gestacionais adversos. Os autores, então, concluíram que o uso de anti-inflamatórios durante a gestação não aumenta o risco de resultados gestacionais adversos, mas está associado com maior risco de abortamento. A gente fala um pouquinho, né, sobre o paracetamol, que é muito utilizado, tá? Com segurança em todos os estágios da gestação. Sempre quando a mulher está grávida, é o que a gente fala, tá? E não tem nem... Ele é um medicamento seguro, tá? Até mesmo durante o aleitamento materno, tá bom? Então, assim, isso aqui é só algumas curiosidades, tá bom? O principal uso terapêutico dos anti-inflamatórios é analgesia, tá? E em quase todas as doenças reumáticas a gente utiliza, tá bom? Tratamento de cólicas não menstruais, tá? Ele também é um antiagregante plaquetário, como o AS, que a gente já ouviu muito falar nele. Muita gente toma AS, né? Porque ele é um antiagregante plaquetário. Ele é um antipirético, tá? E ele tem o tratamento, ele também é utilizado no tratamento da dismenorreia. Aí, aqui alguns exemplos para vocês, tá? De que a gente não utiliza os anti-inflamatórios quando a gente está, por exemplo, com uma amidalite ou quando a gente está com uma infecção na garganta, tá? Infecção é uma coisa. Picada de inseto, a gente também não usa, tá? Então, assim, a gente vai ter... São alguns que alguns hormônios, como os adrenocorticoides, tá? Os corticosteroides, os corticoides também, que a gente vai utilizar, tá? São hormônios da nossa adrenal, que vão constituir 3 grupos, tá? Os glicocorticoides, que é o cortisol e a hidrocortisona, os mineralcorticoides, tá bom? Que é a adenosterones, e os esteroides sexuais, tá bom? São os estrógenos e os andrógenos, tá? Aí a gente tem uma resposta aqui do cortisol, isso aqui é só uma curiosidade, tá? Para vocês, no estresse pós-cirúrgico. E aí a gente tem, tá? O uso dos corticoides, tá bom? E a potência anti-inflamatória deles. Então, a gente vai ter aqui a dexametasona, tá? O cortisona, o prednisona, prednisolona, tá? Então, toda vez que a gente vai ter isso, a gente tem que ver a potência desse anti-inflamatório, tá? E eles vão agir no mecanismo anti-inflamatório e o que eles vão fazer? Eles vão cessar aqueles 5 probleminhas da inflamação. Então, eles vão cessar a dor, o calor, o rubor, o edema e a perda da função do membro, tá bom? No sistema musculoesquelético, tá? A gente tem um uso bem prolongado, tá? Dos corticoides, tá bom? E alguns corticoides a gente utiliza bastante também para euforia de depressão, mania de psicose, tá?
E uma prevenção no tratamento da osteoporose, tá? Durante o tratamento com os corticoides, aumento da atividade física, ingestão de cálcio, estrógenos, tá? Exercícios, vitamina D e biofosfonatos. Alguma dúvida, pessoal? Não, senhora. O que eu queria que vocês entendessem dessa aula? Vocês viram que vários slides eu só, passei. Primeiro, a nossa aula de hoje, ela era sobre os anti-inflamatórios. O que eu quero que vocês entendam? Que os anti-inflamatórios, eles vão agir lá naqueles 5 probleminhas que eu falei para vocês. Se tiver uma infecção, o anti-inflamatório, vocês acham que ele vai ser eficaz? Na infecção, não. Não. Mas na infecção a gente tem edema muitas vezes, rubor, calor, perda da função. Só que aí o anti-inflamatório ele não é eficaz. Vocês viram eu falando sobre febre? A inflamação muitas vezes, geralmente ela não causa a febre, tá? A infecção sim. Um dos primeiros sinais que a gente fala quando a gente tem um paciente que ele pode estar com uma infecção é a febre. A inflamação não. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente está com dor de garganta, ela é só uma inflamação. Por quê? Porque você ainda não teve febre, ela não é uma infecção. Uma inflamação, professora, pode virar uma infecção? Pode. Ela pode evoluir, dependendo do patógeno que tiver ali. Se tiver uma bactéria, pode gerar uma infecção. Conseguiram compreender a nossa aula de hoje? Sim. Falta menos de 1 minuto para a nossa aula acabar, tá? Eu vou desejar a vocês uma boa sexta. Amanhã a gente pode marcar 1h da tarde a nossa aula? Eita, professora, mas vai ter mesmo essa aula? Vai, às 13 horas. Em ponto. Na terça, eu perdi o serviço para assistir a aula, não fui trabalhar para assistir a aula e não assisti. Pois é, Deusimar. Aqui, gente, vai cair a qualquer minuto, tá? Foi bom também, professor. Olha, eu vou tentar postar a nossa aula agora, tá bom? Para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem me procurar, tá bom? Amanhã, então, às 13h.